Boa tarde a todos. É um prazer. Estamos aqui mais uma tarde para um bate-papo, né? Sejam todos bem-vindos à nossa live especial Outubro Rosa, né? Eu sou Kátia, sou enfermeira da USE Saúde e hoje estou aqui com a Maria Luísa, né, Barros Quintão Couto Pereira, médica pela Faculdade de Medicina de Ipatinga, ginecologia e obstetria pelo Hospital Márcio Cunha e mastologista pelo Hospital da Baleia, para conversarmos sobre prevenção e a importância da detecção precoce do câncer de mama. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento nessa época que é tão especial, uma época tão importante que é de incentivo mesmo à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, já vou falando, iniciando o quê? O que é o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é uma campanha mundialmente realizada no mês de outubro, né? Sobre a conscientização e a população sobre a prevenção e o diagnóstico, tá? Então, é uma luta que aí o símbolo é o laço rosa, onde a gente utiliza aí como símbolo da campanha, para lembrar que muitos de nós esquecemos, né, dessa prevenção, desse autocuidado, né, de retirar esse momento para nos tocarmos. O quanto é importante esse toque, né, Maria Luísa? O autoexame, ele é muito importante, ele não substitui, né, os exames de imagem, mas ele é muito importante para a gente pegar ali os intervalos entre um exame e outro e também para o paciente se conhecer, né, saber identificar quando alguma coisa está alterada, quando tem alguma coisa diferente ou estranha, digamos assim. Isso é muito importante entender sobre o autoexame, né? E como a USE Saúde atua na prevenção, a USE Saúde desenvolve diversas ações voltadas para a promoção da saúde, prevenção de doença, em especial no Outubro Rosa, com foco no câncer de mama, atua, né, de forma integrada entre os médicos, enfermeiros e o rastreamento ativo, com a convocação para a mamografia. E esse mês, Maria Luísa, nós estamos aí com, em especial, né, a USE Saúde trouxe para as mulheres entre 40 e 74 anos aí, ter acesso à mamografia a R$ 10, né? Isso é muito importante para incentivar essa mulher a se cuidar. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre a prevenção, tá? O que você traz aí? Quando que a mulher deve iniciar esse autocuidado? Quando é indicado? Como que deve ser feito? Bom, a gente sabe, assim, que câncer não tem idade, né? Claro que a gente tem épocas da vida com maior prevalência, mas a vida inteira a mulher tem que se cuidar, ela tem que se tocar, ela tem que se conhecer, né? O ideal do autoexame é que ele seja feito com o membro superior, né, do lado da mama que a gente for avaliar elevado, então a gente põe a mão e faz esse exame, às vezes no chuveiro, né, que está ali com sabão e desliza mais, para você conhecer mesmo a sua mama, conhecer a textura, a densidade da mama, reconhecer se tiver alguma coisa alterada. E assim como o uso de saúde tem, está com essa campanha, né, de estímulo e incentivo à realização da mamografia, a gente recomenda também a Sociedade Brasileira, Americana e agora mais recentemente também o Ministério da Saúde, que todas as mulheres a partir de 40 anos façam mamografia anualmente. Outros casos e outras exceções são para pacientes com história familiar, com risco aumentado, que aí a gente pode antecipar essa mamografia. É isso que eu já ia perguntar. Quem tem histórico familiar precisa começar antes, né? O histórico familiar que a gente considera é para parentes ali de primeiro grau, então mãe e irmã. E aí, se for se tiver indicação 10 anos antes. Então, por exemplo, uma paciente que tem a mãe que teve câncer de mama com 45 anos, ela tem indicação de começar o rastreio com 35. E por aí vai. Se for com 42, com 32. Se for com 40, com 30. Mas nunca antes dos 25. Então, o nosso limite inferior é 25 anos. Então, minha mãe teve com 35, então você vai com 25. Minha mãe teve com 34, então você faz com 25. Você não passa de 25, não começa tão jovem assim, né? Então, o limite nosso é 25 anos, mas todo mundo que tem essa história familiar tem indicação de fazer um rastreio precoce e um acompanhamento mais rigoroso, né?
Sim. O que é considerado um fator de risco para a mama, para o câncer de mama? Várias coisas, né, são fatores de risco. Muitos pacientes questionam o fato de não ter ninguém na família, né? Ah, mas eu não tenho ninguém na minha família, como que eu fui ter câncer? Então, o principal fator de risco são os fatores ambientais, que são os fatores que a gente chama de modificáveis. A parte genética é a menor prevalência. Então, os casos que a gente tem que são genéticos é a minoria, são uma minoria. Então, fatores de risco que nós temos, né? Sedentarismo, obesidade, tabagismo, consumo excessivo, abuso de álcool, estilo de vida mesmo, né? Então, a gente estimula os pacientes a praticarem atividade física, terem uma alimentação mais controlada, com menos embutidos, menos industrializados, não é nem por uma questão estética, né? Atividade física e uma alimentação balanceada, elas são importantes para a prevenção de várias doenças. Então, é por questões de saúde mesmo. Sim, eu sempre falo o seguinte: se você for ao cardiologista, ele vai te mandar fazer atividade física. Aí não tem, acho que não tem nenhuma especialidade médica que você for que ele não Que não vai vai te orientar, né? Só se tiver realmente Uma alguma. contraindicação por questões físicas, né? Alguma limitação física, talvez. Mas fora isso, para a saúde não tem nada que faça tão bem quanto a atividade física. E isso realmente é questão de conscientização e questão de eu decido mudar de estilo de vida. Hoje, dentro da promoção da saúde, nós temos vários projetos que incentivam, né? Temos o projeto Equilibrar, que é um projeto de reeducação alimentar. Então, quando a gente fala de obesidade, que é, né, que é uma doença, que é considerado um fator de risco, a gente tem um projeto Equilibrar para ajudar essa pessoa a deixar aí a obesidade. A gente fala de tabagismo, a gente tem um projeto Inspirar para ajudar essa pessoa a parar de fumar. Então, realmente, a Saúde traz e trata, ajuda essa pessoa a mudar de estilo de vida. Mas o mais importante que eu, como enfermeira, Maria Luísa, como médica, é você tomar atitude de mudança, é você refletir o que eu quero para a minha vida, qual que é essa longevidade que eu busco, como que eu quero essa longevidade, né? Então, é questão de atitude mesmo, por isso nosso slogan mais atitude, porque quando eu tenho atitude de mudança, isso reflete, consequentemente, na minha saúde. Então, eu convido vocês a realmente pensar, colocar na balança o que eu quero, né, daqui para frente. Então, quais são os sinais que a mama, né, acende ali o sinal de alerta? Então, é por isso que é tão importante o autoexame, né? Para saber identificar esses sinais. Então, por exemplo, saída de secreção no bico do peito é um sinal de alerta, né? Alguma hiperemia, alguma vermelhidão na mama, você sentir ali algum caroço, ou uma alteração da consistência, sua pele está um pouco mais grossa, está estranho, ou às vezes uma feridinha no bico do peito que acha que não é nada, foi uma coceirinha que deu, eu cocei, machucou. Sempre, sempre avalie, sempre peque pelo excesso. Né? A gente nunca vai se arrepender de ter ido consultar e falar, não, isso aí é isso, não tem nada que se preocupar, pode acompanhar normalmente, não precisa, né, fazer nenhum procedimento. A gente nunca vai se arrepender de receber essa boa notícia. Agora, o que não pode é negligenciar, é perceber alguma alteração e ficar com medo de procurar ajuda por ser alguma coisa. Porque não procurar ajuda não vai impedir que a doença apareça. E ela evolua Ou que até. ela evolua, exatamente. Então, o que a gente pode fazer de melhor é um diagnóstico precoce, né? Quando é o caso. Então, se notou alguma coisa diferente, ou até mesmo, às vezes, debaixo do braço, notou um carocinho debaixo do braço, também é uma área que a gente, que engloba, né? A mastologia, a gente também avalia isso. Então, se porventura tiver alguma alteração, você notar na sua mão uma vermelhidão, nódulo palpável, feridinha no bico do peito, saída de secreção, tudo isso tem indicação de procurar uma assistência. Sim, é muito importante, né, como você trouxe a relação a axilas, que muitas mulheres realmente tocam só as mamas, e tocar as axilas, tanto quando a gente vai ao mastologista, o que que ele diz? Passa lá, né, ultrassom de axilas, mamas e axilas, então é importante, ou até mesmo
algumas mulheres sentem assustada quando o médico passa mamografia junto com ultrassom. Já penso, tem alguma coisa. E na verdade, assim, a mamografia é o exame que a gente chama de padrão ouro, né? É o exame referência no mundo que a gente tem para diagnóstico precoce de câncer de mama. Entretanto, o ultrassom ele é um grande aliado, principalmente hoje que a gente tem pacientes, a gente começa o rastreio, né, com 40 anos e às vezes o paciente ainda tem mamas muito densas. Então, o ultrassom ele ajuda a complementar a mamografia. Ele não substitui, mas ele complementa, porque alguns pequenos nódulos podem ficar obscurecidos, escondidos numa mama densa, e aí a mamografia não consegue visualizar tão bem. Para isso, a gente tem o ultrassom, que é um grande aliado. Uma pergunta que é muito recorrente. A prótese, né? Isso pode vir a ter, por causa da prótese, ela dificulta a identificação do nódulo? Não, a prótese ela não impede que a gente faça nem mamografia, nem ultrassom. E o câncer, que algumas vezes é falado e tem correlação com a prótese, ele não é um câncer de mama. Ele é um câncer de células de defesa, né, que a gente tem. Por quê? Porque ele reage como a prótese estando ali é um corpo estranho, né? É uma coisa que o corpo não aceitou muito bem, então as nossas células de defesa reagem ali. Então, esse câncer relacionado à prótese, ele pode acontecer em qualquer lugar que tenha prótese. Então, se você colocar uma prótese de silicone no bumbum, pode ter ali um câncer relacionado à prótese. Então, esse câncer que algumas vezes foi falado que tem câncer de quem está com prótese, não é de mama propriamente, não é da célula da mama. É das nossas células de defesa que não aceitaram aquele corpo estranho. Uma rejeição. Uma rejeição, digamos assim. E aí isso pode acontecer em qualquer lugar que tiver a prótese, né? Mas a prótese não causa de forma alguma. Sim, entendi. A mamografia dói. Muitas mulheres evitam de fazer mamografia por medo, porque fala, vai apertar sua mama de um lado, do outro. Como que é? Na verdade, assim, a mama é muito sensível, né? No geral, a gente sente dor, às vezes, sem estar fazendo nada. Às vezes, só de encostar ou de deitar de bruços, já sente desconforto. Então, isso depende de muito. A mama, quanto mais glandular, ela mais densa, digamos assim, ela pode ser um pouco mais sensível e aí o paciente sentir mais desconforto, né? Mas, digamos que seja um mal necessário. Sim. Né? Uma vez no ano só, graças a Deus. Então, assim, vale a pena a gente enfrentar esse desconforto para poder, para um bem maior. Sim, e o desconforto de tratar uma doença pode ser maior, com né? certeza. Tem quem vai sentir dor e tem quem vai. Sim. Relativo. Prevenir é o melhor, né? Melhor tratar da saúde do que tratar da doença. Eu sempre trago isso aí comigo. E qual que é o papel do mastologista no tratamento? Bom, o mastologista, ele parte do diagnóstico, né? Do segmento ao rastreio e ao diagnóstico. Então, e depois a gente participa ali do momento cirúrgico. Então, eu acho que a participação do mastologista eu acho que talvez é mais difícil, porque a gente, na grande maioria das vezes, é quem dá o diagnóstico. E é muito complicado, porque qualquer pessoa que tem esse diagnóstico é assustador, Sim. né? E ainda mais que antigamente isso era uma sentença. Hoje a gente tem uma gama de tratamentos, a medicina evoluiu muito, então a gente consegue cura mesmo. Mas o mastologista, ele dá o apoio inicial, ele incentiva. Muitas vezes os pacientes já acompanham conosco há muito tempo e aí surge a doença. Então, na grande maioria das vezes, a gente já tem essa ligação, né? São pacientes antigas, de segmento, e aí tem essa ligação. Então, é uma coisa muito, talvez mais íntima, né? Eu acho que a gente sente mais porque as pacientes, elas depositam muita confiança ali. E aí a gente participa da cirurgia, né? Tem muita expectativa também, porque a mama representa muito pra gente. Sim, o que nos define, né? Talvez Envolve a nossa autoestima, então a gente sempre tenta fazer a cirurgia mais conservadora possível, para ser menos agressiva, né? Para preservar ao máximo o que a paciente valoriza. Sim.
Porque quando se fala, né, de uma cirurgia, a retirada da areola, né, a mama ficar um pouco maior que a outra, hoje temos, né, alternativas, né, prótese até, e reconstituição do mamilo, né? Então, essa já eleva novamente a autoestima da mulher, mas muitas ficam constrangidas. Outra coisa que a gente vê que é muito comum, talvez a mulher não se toque e o companheiro tocar e identificar esse nódulo. Acontece? Acontece. Muitas vezes o companheiro incentiva, né, a paciente a procurar ajuda, porque ela às vezes até percebeu, ou ele percebeu, falou com ela, e aí ela negligencia pelo medo, né? Meu Deus, até cair aquela ficha, surgiu alguma coisa aqui diferente. E aí? É o quê? Mas até aceitar que tem que procurar ajuda, que até estar pronta para um diagnóstico, seja ele qual for, tanto se for um nódulo benigno ou não, ou se for um câncer, mas a gente nunca sabe, né? Então, dá uma incerteza, dá uma insegurança, e o parceiro tem um papel fundamental, tanto no incentivo à procura por ajuda, quanto no apoio, no tratamento, né? No segmento. Sim. E como que o diagnóstico precoce impacta na chance de cura? O diagnóstico precoce ele é essencial para a cura, né? Por quê? Porque o câncer ele tem um potencial. A gente tem dois tipos de câncer de mama. Tem um que a gente fala que é in situ, ou seja, ele se restringe à mama inicialmente, e tem o invasivo. Esse invasivo ele tem um potencial de espalhar, digamos assim. Então, o diagnóstico precoce ele permite que a gente faça, identifique a doença no mais início possível, no mais inicial possível, de forma que a gente pegue ela antes que ela possa espalhar. Porque depois que espalhar, a gente fica um pouco de mãos atadas, né? A gente faz o tratamento paliativo, mas a gente já não tem mais chance de cura, né? A gente não consegue curar se ela tiver passado para órgãos, para osso. Então, a importância do diagnóstico precoce é essa, é a gente pegar antes que essa doença saia dali, né? Sim. Que é assim que ela esteja restrita só à mama, para que a gente possa realmente alcançar a cura. Eu trouxe. A gente falou muito do câncer de mama na mulher, mas e nos homens? Os nossos meninos, os homens, podem também ser acometidos. Podem. É uma porcentagem muito menor, né? Obviamente, porque homem tem menos mama, mas eles não estão ilesos, não saem isentos desse risco. E eles também têm que ficar atentos, né? O principal sintoma no homem é um nódulozinho ali atrás do bico do peito e saída de secreção. Então, é a principal alteração. Só que eles já procuram menos médico, né? Sim. Bem menos que a gente. Então, muitas vezes eles negligenciam ainda mais, eles ficam ainda mais no, sem comentar, sem Uhum. procurar, Eles ficam reservados, né? reservados, isso, cada vez mais reservados, e aí às vezes é a companheira mesmo que identifica, né? Mas o do homem é ainda um fator de risco mais importante. Então, é importante, né, que os homens que estão aqui conosco hoje façam também o toque neles, que eles também avaliam essa mama, que nossas meninas que estamos aqui partilhem isso com os nossos pais, porque os idosos mais conservadores, né, talvez não tenham essa percepção, e a gente vê que atinge os idosos. Atinge. Não tem o câncer ele não tem preconceito, né? Nós Ele, que colocamos. nós que temos, ele não tem preconceito nenhum, nem com idade, nem com faixa etária. Claro que tem uma prevalência maior, né, em pessoas mais velhas, mas ele atinge pacientes jovens também. E então todo mundo tem que estar ciente para identificar alguma alteração no corpo, né? Você tem que se conhecer para você perceber quando alguma coisa estiver diferente. Sim, essa era até uma pergunta aqui que as pessoas deixaram para a gente, tá? Algumas perguntas. Existe uma idade com maior chance de desenvolver o câncer? Então, a gente faz o rastreio a partir dos 40 justamente porque os estudos mostram que é a partir dessa idade que a incidência aumenta. Mas nós percebemos que cada vez mais cedo a gente tem feito o diagnóstico em pacientes cada vez mais jovens. Uma outra pergunta. Minha avó, minha tia, teve câncer de mama. Eu corro risco?
Então, como eu havia falado, o principal fator de risco é parente de primeiro grau, né? Então, no caso, mãe e irmã. Mas é claro, a gente precisa saber a idade, né, em que esses pacientes tiveram câncer e saber se foi feito algum estudo genético, porque ainda que quando os pacientes têm câncer de mama, a gente espera que as manifestações sejam mais precoces, isso por fator genético, né? Então, a gente precisa avaliar essa idade que os pacientes tiveram, porque às vezes foi só uma infeliz coincidência. Sim, tem alguma pergunta aqui no chat. Ultrassom substitui a mamografia? Não, o ultrassom não substitui a mamografia, o ultrassom ele complementa a mamografia. Muitos pacientes falam assim, ah, mas eu não posso fazer só ultrassom, não. Se a gente tivesse que escolher na vida um exame, um único exame seria a mamografia, né? Se fosse para escolher entre um dos dois, seria a mamografia. O ultrassom é um complemento É da um complemento da mamografia. mamografia, mas a mamografia ela consegue ver desde microcalcificações, que também podem ser lesões precursoras de câncer, quanto nódulos. O ultrassom ele não consegue ver microcalcificações. Quando é indicada a mamotomia? Mamotomia. Tomia. A mamotomia, ela é um tipo de biópsia, né? E ela é indicada quando a gente tem nódulos pequenos, porque aí a gente consegue fazer a excisão completa dele só na biópsia. Então, serve para nódulos menores mesmo, que aí ali a gente já consegue tirar todo o nódulo. É verdade que alguns desodorantes estimulam Não, o desenvolvimento do câncer de mama? não. Tem aí, né, que alumínio e tudo, mas a gente não tem estudos que comprovam que isso interfere, não. Que para chegar a gente a contraindicar o uso desses desodorantes. Tem alguns médicos que dizem que não é indicado fazer mamografia todos os anos. Isso é correto? Não. Infelizmente, a gente tem essa difusão, né, errada aí, mas não, a mamografia, o ideal é que seja feita anualmente. Sendo feita anualmente, a gente pega a doença de um ano para o Por outro. outro. Imagina cada 2, 3, 4 anos. Assim como Tem. o preventivo é anual, Exatamente. né? Eu falo sempre, coloca lá na sua agenda anual, mamografia e preventivo, né? Hoje a gente até tem, né, puxando aí um lequezinho, a gente já até tem um outro exame de preventivo, que ele é um pouco mais acurado e ele dá uma liberdade da gente esperar mais anos, mas o preventivo convencional, esse sim tem que ser feito anual mesmo. Tomossíntese mamária é um exame mais completo? A tomossíntese, ela é uma mamografia mais completa, né? É uma mamografia especial, um pouco mais sensível, mas a gente não tem assim um acesso tão abrangente ainda, porque é um aparelho diferente, mais caro. Então, mas ela é uma mamografia mais completa. Quem faz uso de hormônios como dienogeste pode contar por conta da endometriose, qual é o risco de ter câncer? Na verdade, a gente sempre pesa risco-benefício, né? Só o uso isolado do Dienogest não aumenta o risco de câncer. A gente tem que ficar atento para pacientes que fazem reposições hormonais com doses, às vezes, muito altas, né? Que ultrapassam ali os níveis fisiológicos de uma reposição mesmo. Então, os anabolizantes, esteroides, essas drogas em excesso, elas podem ser fator de risco para o câncer de mama. Displasia mamária. Há casos em que ela evolui para câncer? A displasia mamária, na grande maioria das vezes, é uma alteração benigna. E esses pacientes que têm displasia e que aparecem, né, que evoluem com câncer de mama, a grande maioria é porque realmente o câncer surgiu, não foi ali da displasia que isso se transformou. Sim. Os homens, como seria feito o exame? Ultrassom? Ultrassom também. Ultrassom. E a gente faz mamografia também. No homem? Porque alguns homens, quando às vezes tem volume aumentado mesmo, né,
de mama, e aí a gente tem que fazer mamografia. Mas a grande parte, quando surge o diagnóstico, né, quando a gente palpa ali, vê um nódulozinho, faz a conduta para o homem é sempre a mastectomia. Então, a retirada da Sim, mama. Então, independente do que tiver, às vezes ele nem faz a mamografia porque não vai fazer diferença no tratamento, porque assim, o sim, tratamento cirúrgico vai ser a mastectomia. sim. Para um homem mais simples, mais confortável, talvez. A cirurgia, para ele, não vai mudar muito, porque ele não, assim, o Estética, volume né? de mama já não é muito É, grande, né? Mas querendo ou não, alguns homens ficam mais receosos de falar, eu tive câncer de mama. Como assim, né? Mas você não é homem? sim, Então tem um preconceito também em relação a isso. entendo. O uso de anticoncepcional aumenta o risco de ter câncer de mama? É a mesma coisa de hormônios, né? E do Genogest, por exemplo. O uso de anticoncepcional por si só, o risco é muito pequeno, né? Sim, Mas é claro, uma paciente, às vezes, tabagista, obesa, sedentária, que ingere álcool, né, em excesso, e que também usa anticoncepcional, esses fatores de risco todos se somam, sim. né? Então, a gente tem sempre que avaliar essa questão. Sempre conversar com o paciente e orientar, interromper os outros vícios e os outros fatores modificáveis, É isso né? que eu falo, tem os modificáveis e os não modificáveis. É, Então, o que eu posso mudar, cabe exatamente. a mim mudar. Aí a Exatamente. história genética, entre outros, já não está nas minhas mãos. Mas se eu eliminei 5, já diminui em 50% a chance. Diminui muito. Então, assim, tem paciente que chega muito desesperada, com uma alteração no exame para mostrar, e a paciente fuma. É, Então, você fala, olha, você está tão preocupado com câncer de mão, mas e o a tabagismo. primeira coisa que você tem que fazer é parar de fumar. E isso é importante, a pessoa entender que é mudança de estilo de vida. É a mudança do estilo de vida. Não tem como escapar disso. E é simples, né? Assim, não tão simples, né? Eu preciso É, tomar a iniciativa. Hoje, começar a fazer uma caminhada, amanhã, talvez ir para uma atividade física mais importante, que eu goste, buscar fazer algo que goste. o mais importante é começar, né? Sim, Comece de onde você estiver, com o que você tiver. E aí o corpo acostuma com aquilo, o corpo é pede. demais. Vira ali uma rotina mesmo. Quando você não faz, você sente que tem alguma coisa errada, né? Estranho, nossa. Mas o principal, né, é a gente começar, e é claro, sempre ter acompanhamento. E tem gente que fala, mas eu não tenho horário. A gente tem horário para tudo. Se você for olhar, você fica 1 hora no celular fazendo E nem nada percebe. e não percebe. Então, essa hora ali já dava para você ter feito meia hora de atividade física que fosse, já teria um benefício, né? Sim. Claro que não é fácil mesmo, mas o importante é começar. Se colocar dentro da sua rotina, né? Colocar lá na minha agenda, a minha primeira atividade vai ser cuidar de mim, para É, que eu depois tenha condição de exatamente. cuidar do outro. Tem que tornar uma coisa inegociável. Isto. Assim, a minha atividade física é como se fosse o meu trabalho. Eu tenho que Eu fazer. Eu preciso preciso fazer, fazer, eu preciso né? fazer para estar bem em casa, para estar bem com a minha família, com o filho, né? Ter paciência, é a nossa válvula de E escape. talvez essa atividade física seja até uma forma de unir essa família, né? Sai pai, filho, né? Exatamente. Todo Vai fazer uma mundo fazendo a caminhada, todo caminhada mundo de junto, família, né? isso. Isso se tornar rotina. Tem mais uma pergunta aqui sobre a depilação a laser. Aumenta a possibilidade de ter câncer de mama? Não, não, a gente não tem nenhum estudo que comprove isso, que tem essa associação, assim, não. Após colocar prótese de silicone, é recomendado? Pode fazer ultrassom anualmente? Quando a gente coloca a prótese, né, se a paciente tiver ali na população geral, ou seja, não tiver fator de risco, então ela se enquadrar naquela população que vai fazer mamografia após os 40 anos, ela vai fazer mamografia após os 40 anos. Ponto. Antes disso, colocou prótese, ela tem que fazer o acompanhamento anual, até mesmo por causa da prótese, né? Tem pacientes que ficam aí, às vezes, anos, meses com a prótese rota, com a prótese rompeu, né? Sem saber, porque fez, colocou, às vezes, uma vez, colocou prótese, fez ultrassom ali para colocar, nunca mais acompanhou. E a gente tem que acompanhar. Então, colocou prótese, você tem que fazer o acompanhamento anual.
Tem uma pergunta aqui que eu gostei. Se amamentar, a mulher fica imune a ter o câncer de mama? Infelizmente, não. Senão a gente diminui muito a incidência, né? Mas amamentar é um fator protetor, tá? Por quê? Porque quando a mulher amamenta, a mama, as células da mama, elas já atingem o ápice de desenvolvimento. Então, quando a gente amamenta, a nossa célula está no topo. Então, a gente faz ali tudo amadurecer. Então, se a gente parar para pensar por esse lado, uma mama mais madura, com células mais maduras, tendem a sofrer menos mutações. Então, amamentar é um fator protetor contra o câncer de mama. Claro que não te deixa imune, mas ela é um fator protetor, assim como praticar atividade física é um fator protetor. Quem tem nódulo tem que fazer ultrassom de quanto em quanto tempo? Isso aí depende muito, né? Quando a gente faz um primeiro diagnóstico, descobre ali o nódulo pela primeira vez, se tratar de um nódulo benigno, o acompanhamento geralmente é de 6 em 6 meses. Mas isso vai depender do seu acompanhamento, do seu médico, né? Porque depois o nódulo, ele atingindo uma estabilidade, a gente passa para ultrassom anual. Se aparecer outro, volta a ser de 6 em 6 meses. Se esse nódulo crescer ou mudar de característica, aí nós temos que fazer biópsia. Então, só ter nódulo, o acompanhamento varia muito. Sim. Qual o procedimento no caso de pessoas que tiveram parentes de primeiro grau com câncer? É necessário fazer mamografia antes dos 40? É necessário fazer mamografia 10 anos antes do caso índice, certo? Então, se a paciente que teve o câncer tiver menos de 50 anos, quando ela teve o câncer, o parente de primeiro grau tem que fazer 10 anos antes. Então, vai ser antes dos 40, né? Se ela teve depois dos 50, aí o parente de primeiro grau vai começar a fazer o rastreio com 40 normalmente. E a reposição hormonal aumenta o risco? Que a gente vê que quando as mulheres entram ali na menopausa, algumas optam pela reposição hormonal. Tem muito medo, né, em relação a isso. Chega para a gente muitas pacientes que estão acompanhando com o ginecologista e que estão pretendendo fazer reposição hormonal. O ginecologista geralmente encaminha para a gente, para nós darmos o aval, né, para a gente liberar a paciente para fazer essa reposição. E aí a gente faz o rastreio, vê os exames e aí fala se pode ou não. A reposição por si, ela não causa o câncer de mama. Até porque quando a gente fala de reposição, é porque a gente está dando para a paciente um hormônio que ela está em falta. Então, por isso que a reposição também ela não pode ser feita à torta e direito e sem que tenha um acompanhamento. Por quê? Porque você não pode tomar uma dose maior, não pode passar do limite. Porque quando você passa do limite, aí sim você aumenta o risco de câncer. Mas enquanto você está fazendo uma reposição consciente, segura, a gente pode fazer sem problemas. E é óbvio, pacientes que tiveram câncer de mama, elas têm contraindicação de fazer reposição hormonal. Então, infelizmente, essas pacientes, elas não podem tomar nenhum tipo de hormônio, nem fazer uso de hormônio tópico, né, na pele, nada disso. Quais as orientações para enfrentar o tratamento, Maria Luísa? É não deixar a peteca cair, né? É triste, receber o diagnóstico é triste, é uma surpresa desagradável, é assustador, mas a medicina está aí para isso, né? A gente está aí para poder auxiliar os pacientes, tem tido muita evolução. Então, a gente tem duas opções: se entregar e deixar a doença levar, ou enfrentar e falar que não, chegou, fizemos diagnóstico, eu vou acabar com ela, né? Não vai ser ela que vai acabar comigo. Sim. Então, é partir para frente mesmo, é vestir ali sua fantasia de guerreira e enfrentar. Porque a gente não tem como, não tem uma previsão. Tem pacientes que têm câncer e vivem anos, né? 10, 15, Sim. 20, a vida inteira ainda. Tem pacientes que a doença vai ser mais agressiva, infelizmente nós vamos perder a batalha, mas a gente não sabe, né? Quem é quem. Então, a paciente, eu acho que o principal é aceitar, né? A paciente vai passar ali pelo seu momento de luto, digamos assim, mas é aceitar, entender o diagnóstico e ver que não é o fim. É Sim. o começo
de uma nova época, né? É o começo de uma nova etapa, de uma batalha, de um desafio que nós vamos enfrentar e, se Deus quiser, vamos vencer. A alimentação, ela pode causar o câncer mamário de alguma Causar forma? câncer de mama é muito pesado, né? Mas ela interfere assim como os outros hábitos Sim. de vida, né? Então, uma alimentação muito desregrada, com muito embutido, muito industrializado, com certeza ela tem um peso, né? Naquelas pacientes, principalmente que já tem ali uma propensãozinha, ela vai influenciar. O Célio trouxe uma contribuição. É muito bom conversar sobre o tema. Estou com a minha esposa em tratamento e onde a doença foi descoberta em um preventivo. Realmente, a doença detectada no início faz toda a diferença no tratamento que possibilita a cura. Parabéns, Célio, para você estar apoiando a sua esposa, estar com ela nesse momento. O seu companheirismo faz toda a diferença no tratamento dela, na cura dela, a gente pode dizer, né? Porque a cura também ela vai no espiritual, Vai. a rede de apoio. Até porque se a paciente não tem uma rede de apoio, ou não tem um companheiro ali, uma pessoa dando força para ela, tem momentos que ela vai pensar em desistir, né? E aí que a rede de apoio fala, vamos lá, levanta, nós estamos aqui com você. Porque existem casos, né, infelizmente, de pacientes que são abandonadas pelo companheiro durante o processo, e é muito triste. Às vezes a gente está acostumado a receber a paciente ali sempre com aquela pessoa, e de repente ela vai sozinha. Você fala assim, a gente não pergunta, né? Sim. Mas muitas vezes a paciente fala assim, ah, eu separei. E E aí ela tem duas batalhas. tem duas batalhas e já está tudo tão difícil, tão pesado, que aí ela tem que enfrentar mais essa dificuldade. É muito triste. Então, o parceiro ali faz toda a diferença no processo, né? Eu tive pacientes que o companheiro ia todas as consultas e era a coisa mais linda de ver. Às vezes ela estava desanimada, o cabelo começa a cair, né? Para fazer químio e dá aquela tristeza, porque também é a nossa Sim, vaidade. é verdade. A questão é a autoestima, A né? autoestima, e aí o parceiro tá ali falando, apoiando, falando, não, mas você tá linda, você tá na sua melhor época. Então, por mais que às vezes a paciente saiba que ele tá falando aquilo para agradar, ele tá ali, Sim, né? Então, assim, às vezes ela acredita naquilo mesmo, e tem pacientes que ficam lindas, até mesmo eu carequinhas. coloco lenço, né? É É, redescobrir um novo jeito de me ver bonita, né? exatamente, De me amar, porque exatamente. eu preciso E me cabelo amar. cresce, né? Sim, Cabelo cresce, isso é e talvez é uma forma dela assumir o próprio cabelo, né? Que a gente às vezes não consegue fazer a transição, é uma oportunidade de exatamente. renascer como realmente eu Deixar os sou, na minha cachos, essência. né? Tem paciente que tem essa dificuldade, e aí faz toda a diferença. É, tem uma pessoa aqui que comentou que ela está em remissão do tratamento de câncer de ovário. Parabéns, Luciene. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida e nós estamos aqui para te apoiar, tá? Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Pode mandar. Nosso tempo já está encerrando, passou muito rápido, né, Maria Muito Luísa? rápido. É, e quanto mais cedo, né, descobrir a cura, é melhor. Algumas pessoas colocou isso aqui para gente. Cisto nas mamas são pontos de atenção? Não, cisto na mama é uma lesão benigna, é um balãozinho de água, então ele não causa nada, ele não aumenta risco, tanto que a gente continua o segmento anual. A gente nem diminui, não tem indicação de fazer um intervalo menor, porque ele realmente não é um fator de risco. Mas é sempre importante frisar que o ultrassom de mama não é um exame fácil de fazer. A mama, ela é um órgão, quando a gente pega um ultrassom, a gente vê que a mama, ela tem várias cores, né, no Sim. ultrassom. E aí tem paciente que fala assim, não, isso aqui tudo para mim é nódulo, ou isso aqui para mim não tem nada. Então não é um exame fácil, porque não é um órgão homogêneo, né? Não é tudo da mesma cor. Então tem que ser feito com profissionais bons, né? Com pessoas assim, em lugares bons, que tenham bons aparelhos, para que a pessoa realmente saiba reconhecer se tiver alguma lesão ali. Então, o ultrassom de mama, ele é um exame muito eficaz, ajuda muito, mas ele realmente tem que ser feito com profissionais capacitados. A Flávia trouxe uma pergunta. Fiz esterectomia total do útero, ficando somente com os ovários. É necessário fazer ultrassom dos ovários de quanto em quanto tempo? Aí depende muito do acompanhamento com o seu ginecologista, né? Mas a depender da idade também, a gente costuma fazer anual, porque apesar de não ter útero, os ovários também são focos, né, que podem
desenvolver doenças, mas isso varia muito de profissional. A gente não tem indicação de rastreio de câncer de ovário. A gente não faz esse rastreio, não no Brasil, né? Meu marido me acompanhou em tudo. A Fabiana está dizendo isso. Ela não precisou fazer quimioterapia, só fez a rádio. Parabéns, Fabiana, e continue aí com seus acompanhamentos, né? Ter essa equipe que te acompanha, que vai, né? Aí ao longo da sua trajetória juntamente com você e traga, né, os seus exemplos, porque quando eu levo para o outro a minha experiência de vida, eu consigo tocar nela, né? Olha, eu também preciso fazer meu exame, meu preventivo. Quando a gente vê o colega do Também lado, aconteceu comigo, né? também A aconteceu gente vê que a gente comigo. não está sozinho, a gente enxerga ali um apoio. Sim, Então, realmente ajuda muito você ter uma referência, compartilhar mesmo, né? As dificuldades, para as pessoas entenderem que não é só com elas. Às vezes, os pacientes dizem assim, ah, mas por que eu? Mas por que não você? sim, Né? Ninguém é melhor que ninguém, todos estamos sujeitos, todos estamos susceptíveis às doenças. Então, o que a gente pode fazer é mudar o nosso estilo de vida, é melhorar, buscar saúde, né? Se a gente busca saúde, a gente diminui o fator de risco para um tanto de doença, sim. inclusive vários tipos de câncer. Então, o tabagismo mesmo ele é fator de risco para praticamente todos os É. cânceres que a gente tem. E a Então, gente tem o projeto Inspirar para ajudar as é, pessoas a deixar de então fumar. tem mesmo que buscar saúde. Outra pergunta, a questão emocional, ela pode levar ao câncer de mama? Então, isso é muito controverso, né? A gente tem algumas linhas de pensamento que falam isso, mas a gente ainda não tem realmente provas. O que a gente sabe é que interfere diretamente no enfrentamento da doença. Então, a paciente, porque isso é uma paciente com uma bem, né? Uma paciente com o emocional muito bem controlado, digamos assim. Uma paciente que não esteja deprimida, ela tem mais força de vontade, ela vai conseguir fazer os movimentos necessários para enfrentar a doença. Já uma paciente que tem aí, que esteja mais abalada ou tem alguma doença psiquiátrica, ela está mais susceptível a talvez até abandonar o tratamento, né? Sim, porque a tristeza, né, a depressão, ela acaba que ela te paralisa, né? Então, eu não tenho desejo, eu não quero buscar aí Se esse entrega. cuidado. A Alice, lá das Soluções Usiminas, quais são os principais exames considerados check-up para mulher? Inclui exame de sangue? Se sim, quais? Qual a periodicidade? Depende de faixa etária, depende de doenças, né, que a paciente tem, doenças de base, como hipertensão, diabetes, ao colesterol alterado, tireoide, isso tudo varia. Mas, no geral, pelo menos ali no dia que você for fazer seu preventivo com o ginecologista, pelo menos anualmente é indicado fazer esses exames, né? E atentar também para as alterações. Porque tem pacientes que falam, ah, eu não sinto nada. Nossa, mas eu vou fazer xixi muitas vezes à noite. Então, isso é um sinal que a gente tem que pensar, às vezes, em diabetes. Ou, nossa, eu estou bebendo muita água e tenho feito muito xixi. Eu falo isso porque essa semana eu atendi uma paciente que já é diabética, mas que falou, nossa, estou bebendo muita água recentemente, esse dia estou bebendo água demais, estou numa levantação para ir no banheiro, com certeza esse diabetes não está bem controlada. Sim, Então, a gente tem que se atentar para as mudanças, né, do nosso corpo. Às vezes é uma coisa que no dia a dia, na correria, a gente nem percebe. E quando você vai, se para, e alguém te fala, nossa, mas você está levantando, às vezes o companheiro, né, você está indo no banheiro toda hora de noite para fazer xixi. Então, observar essas coisas. E, no geral, é uma periodicidade anual. Mas depende de vários fatores, sim, né? por isso é importante, né, manter o check-up anual. Eu sempre trago o quê? Tira um mês, uma data no ano, onde todo mês, naquele ano, todo ano, naquele mês, você vai fazer os seus exames de Fica rastreio. fácil de gravar, Sim, eu, né? eu gosto de colocar sempre na primeira semana de férias. Então, eu já sei, eu vou sair de férias, preciso fazer meus exames de rastreio, né? Porque assim eu consigo ter esse controle. Depois dos 40, existe necessidade de fazer exame para avaliar taxas hormonais, mesmo que esteja menstruando? Sim, porque
a gente pode começar a reposição hormonal ali no climatério, que é um período que precede a menopausa. A menopausa, ela é um marco. A gente fala que o paciente está em menopausa a partir do momento que ela ficou um ano sem menstruar. E aí a paciente está na menopausa. Mas às vezes, muito antes disso, ela começa a ter sintomas. Então, já de baixa hormonal, né? De baixa reserva hormonal, como o calorão, ressecamento, diminuição da libido. Então, tudo isso são fatores que indicam para a gente de que ela já está com uma reserva hormonal caindo. Então, a paciente, o ideal é quando ela tem esses sintomas, ela já procura o ginecologista, porque nessa época, quanto mais cedo a gente iniciar a reposição, mais benefícios vai ter. Muito. Claro, se a paciente quiser fazer reposição, também não é Não é obrigatório, obrigado. mas os benefícios são muitos. Sim, tem a opção, né? É. Lidar com sintomas Exatamente. É porque tem paciente também que passa por isso e sem nem sentir percebe, nada. né? Sem sentir nada, mas se a paciente, ainda que ela não sinta, se a gente constata que ela está ali com os hormônios já em queda, a reposição hormonal ela traz muitos benefícios. Importante avaliar cada caso, então procure o seu ginecologista. Nesse mês de outubro, né? Procure um mastologista, busque cuidar de vocês, né? Esse é o convite que eu e Maria Luísa Exatamente. deixamos para vocês aqui, o convite, o autocuidado. Tirar um tempinho, né, para voltar para si, para ver o que está faltando. As pacientes, às vezes, têm que cuidar de mãe que está doente, acamado, um sogro, uma sogra, às vezes até o marido está com alguma doença. E tem pacientes que chegam lá com anos de atraso de exames, porque, eu estava cuidando, mas e quem cuida do cuidador, né? Quem Então, cuida do cuidador? se a pessoa não se cuidar, ela não vai estar bem para cuidar de outro se ela desenvolver uma doença. Vamos responder a última pergunta, nosso tempo já está se esgotando aqui. A tarde foi muito boa e aqui esse pessoal está de parabéns, interagiu bastante com a gente. Foi O ótimo. sucesso dessa live, eu agradeço a vocês, tá? Porque foi maravilhosa a interação. Paciente que realizou esterectomia após 50 anos precisa. Acho que tem que descer um. Não está dando para visualizar. Aí. Precisa fazer reposição hormonal? Então, a esterectomia é somente a retirada do útero. Isso é uma confusão muito comum. Por quê? Porque não é ela que produz os hormônios, né? A produção hormonal, ela vem dos ovários. Então, ainda que a paciente tenha esterectomia, ela tem ali os ovários. A gente vai precisar fazer reposição se ela tiver com manifestações ou se a gente já tiver ali. Porque quando a gente faz a esterectomia, a gente perde a referência da menopausa. Sim. Né? Porque a referência que a gente tem é o quê? Ficou um ano sem menstruar. Quando a gente tira o útero, a gente não sabe mais quando seria esse ano sem menstruar, quando seria esse marco. Então, a gente dosa os hormônios para ver se eles estão ali dentro do limite de referência ou se eles já estão, né, em queda. Aí a gente avalia a necessidade da reposição. Renata trouxe para a gente. Falando em reposição hormonal, meu ginecologista deixou nas minhas mãos. Quanto fazer ou não, estou na dúvida. Então, Renata, realmente é uma coisa que vai da demanda da paciente. Mas se o seu medo foi em relação a, por exemplo, doenças, eu não conheço, né, a sua história familiar, não conheço fatores de risco, seus hábitos de vida, mas se o seu medo foi em relação a doenças, se você for uma pessoa saudável, não tiver história familiar, a reposição vai trazer muitos benefícios. Mas é claro, eu estou falando partindo do pressuposto que você está saudável, né? A gente precisa fazer várias avaliações. Maria Luísa, quero te agradecer, né? Muito obrigada por ter aceito meu convite. Prazer foi meu. Foi uma tarde muito agradável esse bate-papo, foi uma forma gostosa de levar informação para essas pessoas. Muito obrigada às 242 pessoas que estão aqui conosco, né, nesse momento, às 14h51, né, de um dia comum, né? Todo mundo aí no seu corre-corre parou para escutar a Maria Luísa. Muito obrigada a cada um de vocês. Foi essencial a participação e levam informação
compartilha essa live, ela vai ficar lá no nosso canal no YouTube da USE Saúde. Então, compartilhar informação, divulgar informação de qualidade, isso é muito importante, tá? E eu desejo que vocês participem dos projetos de promoção da saúde, porque melhor do que tratar é prevenir, né? A USE Saúde faz esse pedido, esse apelo a vocês. Este mês estamos aí, R$ 10 a coparticipação para quem realizar a mamografia até no dia 31 de outubro. Vou compartilhar aqui com vocês agora o nosso código da nossa live aqui, tá? Mandem para os familiares, Isso. né? Acho que o mais importante é a gente difundir informação correta, porque igual teve uma pergunta, né, falando que o médico orienta não fazer mamografia anual. Pelo amor de Deus, mamografia não causa câncer. Então, divulguem, façam, orientem as pessoas a fazerem mamografia anual. É essencial, né? Os exames de rastreio, né? Tem um médico mesmo para chamar de seu, tem um médico onde você vai, onde você confia, onde você pode fazer perguntas igual vocês fizeram aqui, de forma simples, de forma clara, né? Então, é muito importante ter esse profissional aqui à nossa disposição. Te agradeço mais uma vez, que Deus abençoe. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, fiquei muito feliz. Eu fico falar sobre câncer de mama é uma coisa que eu gosto muito, porque faz parte, né, do meu dia a dia, e a gente compartilha com as pacientes as tristezas, mas também as vitórias. Então, eu gosto de dar informação mesmo para as pacientes orientarem, porque eu acho que quando a gente tem informação, a informação por si só ela já salva vidas, Sim, né? boa vida. Então, é conscientizar mesmo, é conscientizar cada vez um número maior de pessoas para que elas percam o medo de fazer exame, percam o medo de procurar, né, o médico, e aí a gente consiga ou não diagnosticar doença, por não ter doença, ou fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, aumentando a chance de cura das pacientes. Isso mesmo. Pessoal, tá aí o código, Fabiana perguntou novamente, código Outubro Rosa. Tenha uma boa tarde, agradeço a participação mais uma vez. Boa tarde.